acho o seguinte, se o Lula ganhar a eleição, agora no dia 30 de outubro, a gente vai ter uma eleição parelha. Mas de qualquer forma vai ser inédito um presidente da República não conseguir a reeleição, né? E eu acho que existem alguns pontos interessantes da gente abordar aqui. O primeiro deles é o seguinte: só existe lulismo porque existe bolsonarismo e existe bolsonarismo porque existe lulismo. Um sobrevive do outro, isso para mim está muito claro. Se por um acaso nós não tivéssemos ou Lula ou Bolsonaro disputando essa eleição, eu não teria tanta certeza que um dos dois estaria na frente. Você acha que o Dória estaria na frente? Não, eu acho que qualquer outro candidato que fosse polarizar com um deles poderia ter muito mais chances do que um candidato de terceira via hoje, enfim, que não existe mais, né? Mas eu não vejo assim, o Centrão tendo essa força. Não sei qual nome poderia ser, um Sérgio Moro, até uma própria Simone Tebet, ou um João Dória, ou qualquer outro nome. Podem escolher qualquer outro nome. Eu acho que o bolsonarismo não teria a força que tem se não houvesse o lulismo. Prova viva disso é que o discurso do Bolsonaro hoje é baseado no medo do PT voltar. Se você analisar todo o discurso da base bolsonarista hoje, ele é um discurso dizendo o seguinte: você não quer que isso aqui aconteça, você não quer que isso aqui volte, você não quer que isso, você não quer que aquilo tal. E a base petista, o que faz? Ela pega e traz um discurso dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, nós não podemos mais ter um genocida, mais ter isso. Ou seja, um está dizendo que não quer o outro. É uma eleição de rejeição, não é uma eleição de aceitação, né? Eu não vi... Baseado no medo, parece. É baseado num receio, negativo, né? Baseado no negativo, não na soma, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Agora, caso o Bolsonaro venha a perder a eleição, vai ser absolutamente inédito isso no Brasil, mas eu acho que ele carregou e criou uma rejeição que ele poderia ter evitado em vários aspectos. Principalmente na pandemia. Hoje, as pessoas que apoiam o presidente da República, eu acho que elas possuem um defeito que ele é basilar. Falar só para quem é da base acredita, falar só para pregar para converter, é uma coisa assim impressionante. É o maior defeito da direita, é uma coisa impressionante assim. Não dá. E, assim, um erro que eu acho que, e aí enfim, eu não sei como é que o Bolsonaro vai agir nesse segundo turno, é o seguinte: ele tem 6 milhões de votos a menos. Então ele já está partindo aí de 6 milhões a menos, o que é uma situação considerável. O Lula tem 1,5 aí para ganhar a eleição no primeiro turno. Ou seja, o que o Bolsonaro precisa fazer? A primeira coisa que ele precisa fazer é: eu preciso falar para quem discorda de mim. Sim. Se ele não fizer isso, o Lula virou presidente da República. E eu não consigo enxergar hoje esse movimento do Bolsonaro. Não consigo enxergar esse movimento do tipo: olha, vem aqui, vamos conversar, porra, eu errei aqui, mas eu tô disposto a fazer isso daqui. Eu tô vendo um discurso que é o seguinte: você não me quer? Então fica com o outro. Você não sentiu uma mudança no último debate? Não. Eu senti, eu acho. Falando que como um bom sapatênis que eu sou, hein? Mas assim, falando como um cara assim, da causa. Do novo. Eu quero... Que quer Felipe Dávila como presidente. Eu acho o seguinte: quem vai decidir a eleição somos nós, sapatênis. Vocês querendo ou não. Não vai ser o sapatênis, não. Não vai ser o sapatênis. Não será senhor. Você. Vai ser o sapatênis quem vai decidir. E o Bolsonaro vai se arrepender de não dialogar com a nossa classe. Não, com esse ponto eu concordo. Com esse ponto eu concordo. Vai se arrepender. Agora, a gente pediu pão de queijo porque a aqui, nossa não veio classe... pão de queijo aqui, e a classe que vai definir essas eleições será a classe que faz pão de queijo. Não, senhor. A classe que vai definir essa eleição é a classe que votou em Simone Tebet. A classe que votou em Ciro. Claro que sim. São 7, 8% da eleição. Então, mas eu falo que esse tipo de percentual... Claro que vai. Eu vou te explicar por quê. O percentual aqui ele é complicado. 70% da base de Simone Tebet e Ciro vão automaticamente pro Lula, mas com toda a certeza do mundo. Existe uma parte menor, principalmente na Simone Tebet, que, assim, tá votando na terceira via e que pode vir a ser conquistada pelo... Aliás, eu tô falando o número errado, né? 30% certamente vai. E no caso da Simone, é uma avaliação que eu também já vi muita gente fazendo, que tem uns 70% ali que tá
fica na indecisão, tá? A maior parte desses, no presente momento, vão anular o voto. É mesmo? Tá? No presente momento. Mas baseado no que você tá falando? Não, tô vendo assim, algumas análises internas. Não, são análises internas que já estão... Interna de quem? Eu não posso falar de quem, mas enfim. Claro. O que acontece é... Não, tirou da cartola esse dado, meu. Diga que eu tirei da cartola, não vejo o menor problema com isso. Brincadeira. O maior problema dos números que você tá falando é o seguinte. Simone Tebet e Ciro, a gente tá só olhando para um dado numérico da eleição nacional, sendo que você tem agora 3 colégios eleitorais que eles precisam ser trabalhados. Principalmente os 5% que o Bolsonaro perdeu em São Paulo e o que ele perdeu em Minas. Agora, o Zema, no primeiro dia, isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, no primeiro dia de segundo turno, ele declarou apoio ao Bolsonaro. Teve voto Zema-Lula, inclusive cartaz, tem um cartaz aqui, Zema-Lula. O Zema vai conseguir transferir essa popularidade? Entenda que um colégio eleitoral sozinho, às vezes, consegue ignorar um pouco esses votos dela. E aqui a gente vai entrar em 2 números complicados que eu sempre que eu falei sobre número eleitoral, são 2 números que eles são extremamente esquisitos. Eles não parecem estar dentro da estatística normal. Primeiro lugar, você converter um voto petista é quase como se você tivesse 2 votos, tá? Você perdeu um voto de um lado, vem um voto para esse lado. É diferente de você ter ganhado um voto do Ciro, entendeu? E outro falando fator, de novo, abstenção. Tá, essa abstenção, que é o grande enigma que a gente não consegue lidar, ela vai variar bastante em relação Quem não votou no primeiro, você acha que pode voltar no segundo ou é um cara que já desistiu no primeiro e segundo? Se você não fizer nada, você vai perder esse voto. Minas Gerais... Se você não fizer nada, você Minas Gerais a gente teve 48,3% dos votos para Lula, 43,6% para o Bolsonaro. Ou seja, estamos falando aí de uma distância de pouco menos de 5 pontos. Igualzinho nacional. Pouco menos. Pouco menos. Realmente é isso. E 4% de Simone Tebet, Ciro Gomes, enfim, estamos falando de 4%. Ou seja, se todos os caras em Minas Gerais que votarem outros candidatos que não são Bolsonaro ou Lula, não dão a vantagem que o Lula tem. Por isso que eu tô ignorando o Ciro e a Tebet neste momento, num momento específico. Eu tô fazendo recorte aqui em relação a Minas. Mas aí você tá postando... pra mim você tá postando na mudança do eleitor de Lula no primeiro turno pra Bolsonaro no segundo. Porque esse cara votou no Lula por causa do Zema também, porque você fez uma puta campanha lá, sobretudo no Nordeste mineiro, que ele é baseado na popularidade de 2 caras que tinham o eleitorado na mão. O Zema ficou de boa no primeiro turno. Por que ele ficou de boa? Você parou pra pensar nisso? Pra pegar o voto Lula. Exato. Então... Exato, meu amigo. Mas assim, agora você tem outra coisa. O Zema tem uma popularidade lá que nenhum governador no Brasil tem. O que você está dizendo é o seguinte, o Zema vai fazer com que o cara que votou Lula vote Bolsonaro. Ele tem uma parte vai fazer. Pô, você tá muito confiante, hein, Flávio? Queria ter essa confiança, meu. Eu acho que depende de vários fatores, né? Se o cara se considera acima de tudo seguidor de Zema, aí sim pode ser que o cara fez, poxa, apontou pra cá, ele vai junto. Mas o cara pode... Eu não sei, assim, por exemplo, eu conversei com... Lá assim, em 2014, vocês lembram que a Marina ficou em 3º lugar. Sim. E ela acabou apoiando o Aécio. E eu lembro que a maioria das pessoas com as quais eu conversei, que tinham votado na Marina, falaram, que é isso? Não tô nem aí. Não tô nem aí pra ele. E de fato, ele não conseguiu, né? Eu não lembro agora dos números, mas... Não pegou os votos. Foi 2%, 2, alguma coisa por cento. Ou seja, não houve assim todos os marinistas, né, agora com Aécio. Então acho que se você pegar, por exemplo, 2006, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Mas também, né? Sim, mas são fenômenos. São fenômenos. O que eu acho, assim, uma questão interessante de se pensar é que o Congresso e o Senado são não inteiramente bolsonaristas, mas tem uma presença forte do bolsonarismo que é maior do que antes. Agora, nessa eleição. Agora, esse era o próximo tema que eu ia... esse cenário que essas eleições colocaram, como que vai ser para Bolsonaro ou para Lula? Sim, porque assim, eu acho o seguinte, o Lula, o que vai fazer agora? Ele precisa se mover de maneira muito mais decisiva para o centro, porque precisa mais agressivamente se aproximar
do mercado financeiro, do agronegócio, dos evangélicos, dos policiais, para realmente ganhar esse segundo turno, porque o negócio está bem mais apertado do que muita gente do PT acreditava. Então, eu acho possível que ele anuncie um ministro da Economia, alguém como o Meirelles, nas próximas semanas, antes do segundo turno, faz um compromisso muito mais concreto, porque achava-se no PT de que nomear o Alckmin seria o suficiente, que é um sinal muito relevante para, né, de dizer, olha, o meu vice vai ser bem à direita. E o PT sempre ganhou quando teve um vice de direita do PT, o PP lá, e sempre perdeu quando colocavam um vice de esquerda, né? Então, essa lógica de vamos fazer um esforço realmente grande de trazer o centro para o nosso lado, em 2018 não tinha. O próprio Haddad não tinha apoio mesmo do PT. Mas então, assim, qual o movimento que o Bolsonaro faz para esse público? Exato, isso que eu estou dizendo. Eu vejo, e assim, tem muita crítica em relação ao PT, etc. Eu vejo um movimento real, e eu acho, agora que o próximo Congresso tem essa influência bolsonarista, a preocupação com o presidente, que alguém possa ter com o governo Lula é menor, porque o cara não vai conseguir aprovar. Exato. Então, assim, a chance de a narrativa bolsonarista de que Lula vai virar presidente, o cara vai implementar tudo, vai acabar com propriedade privada, etc. A política do medo. Isso vai ser muito difícil agora, porque a princípio o Congresso não vai permitir muita coisa. Eu acho que o Lula, se eleito, vai encarar pedidos de impeachment no primeiro dia. Ou seja, o Congresso vai pressioná-lo muito e vai cobrar muito caro pelo apoio. Então eu não vejo o Bolsonaro fazendo isso. Então eu acho que o Lula tem essa vantagem de poder dizer, cara, vai ser uma negociação sem fim. E ainda existe um risco de impeachment, o Alckmin vai ser presidente, que o Alckmin não serve para botar medo nas pessoas. Se a gente... Não. né? Eu só medo de dormir, assim. Mas não vai botar medo. Mas eu tenho medo da máquina do sono. Então, assim, eu, por exemplo, eu acho que é pouco concreto essa ameaça, enquanto o Bolsonaro, e aí eu concordo com você, eu não vejo realmente o cara falando assim, agora eu quero falar com você que nunca votou em mim, que não acha que o PT vai fechar a igreja. Não, eu vejo um Bolsonaro falando para esse público dizendo o seguinte: tá ok, você não quer? Então fica com o outro aí. Exato. Então, assim, é isso que eu vejo ele fazer. E nesse sentido, eu acho que você não quer, o problema é teu. A vantagem de Bolsonaro, eu acho que a economia vai dar melhorando aos poucos, então isso pode aumentar talvez o apoio, vai antecipar, né? Agora, o que